grato ao Senhor pela vida de vocês, sempre tenho agradecido. Tenho orado pelas pessoas que têm pedido, pelos que não têm também. Quando apresento o meu caderno, minha lista, ao Senhor estou orando por todos. E quero falar de uma irmã que está com uma filha lá na Itália, que o médico, ela está enferma, problema de câncer. Quem quiser, tem interesse em orar, quem tiver interesse não, quem tem, ora por ela, Daniela Souza. Coloquei ela meu caderno de oração, vou colocar o nome dela na caixa de oração da igreja também. Deus vai fazer o que for da vontade dele. Irmãos, eu não gosto de iludir as pessoas, muitas pessoas já chegam e a gente deve profetizar o bem. Mas temos que lembrar, é a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele permite a ferida, ele mesmo cura. Então, mas eu tenho, toda a espirituação chega até mim, eu tenho orado. Mas nós sabemos que a vontade do Senhor vai prevalecer em tudo, né? E que Deus venha alegrar o coração dessa família. Ela mora aqui no Brasil, não sei que cidade, nem que estado. Mas a filha dela está morando na Itália. Não é fácil para uma mãe, né, gente? Então você que tem seu parente, seu amigo, lembra da angústia que essa mulher está passando e essa filha lá. Deve estar sozinha, só com um amigo. E amigo não é igual a mãe, né? Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a Deus cada dia pela vida de vocês. Vamos começar hoje no Salmos 44, versículo 3 e 8, não é 3 a 8, não. Versículo 3 versículo 8. Mais uma promessa, mais mostrando o salmista o poder da oração, a fé, quando a gente ora com fé. Diz assim no versículo 3: saber, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. O Senhor separou para Ele aquele que lhe é querido, aquele que faz a vontade dEle, que anda em obediência, que anda em retidão. Aquele que ama o Senhor, que ama o próximo, que ajuda os necessitados, procura resolver, ajudar na causa da viúva. Esse é o querido de Deus que faz a vontade dEle, aquele que procura não julgar, mas curar as ovelhas enfermas. Esse é o querido de Deus, aquele que faz a obra do Senhor com amor. Quando você ouvir, quando você gemer, quando você chorar, quando você clamar, quando veio a oração, o Senhor te ouvirá. Ele nunca vai deixar de ouvir o teu clamor e não vai deixar de responder. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. É um Deus de amor. Mas não esqueça também, é fogo consumidor. Deus é justiça, Jesus é amor, Deus é justiça. Então, não vamos nunca esquecer de promessa que nós temos na Bíblia. Eu não gosto muito mas eu não faço a minha vontade, né? Eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu não sou muito na saudação, ler livros de salmo, mas maior da saudação são, né? Não quero falar que eu sei pregar, eu não sei. E o meu dom também não é esse. Eu creio que não. Eu creio que o meu dom é ajudar as pessoas. Embora com a minha fraca condição, mas com tudo que Deus me deu, eu acho que o dom que eu tenho é esse. Esse é o dom do amor, né? Ajudar as pessoas. No versículo 8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Como é bom a gente ter essa fé. Deitar e dormir. Deitar em paz, dormir em paz, sossegado. Sabendo que Deus colocou nós num lugar seguro. Sabendo que Ele está nos guardando. Ele nos faz habitar em lugar seguro.
E quando nós estamos com Ele, nós podemos estar no meio do furacão. Mas se Ele nos coloque, é seguro. Se teu trabalho tem pessoas que se levantam com você, você está ali, é seguro. Porque Deus está contigo. Ele te coloca em seu lugar seguro. Você é querido de Deus. Por isso Deus te permitiu ouvir essa palavra que nós estamos levando o Senhor a você até no dia de hoje. Deus é tremendo, meu irmão. Esse é mais um salmo, mais uma oração do salmista, eu não lembro, eu não olhei, que eu não tenho olhado isso, esse negócio. Eu não sei se é Davi, mas eu creio que é de Davi esse salmo. A maioria dos salmos são de Davi, tem de outros sacerdotes, outros profetas. E tem um salmo, que é o 90, que é o salmo de Moisés. Mas eu só passo as mensagens nos versículos principais da Bíblia de promessa. Não estou falando nada de mim, nem prometendo nada de mim. Essa palavra, ela veio diretamente do trono. O salmista escreveu esses versículos, ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Vamos para mais um vídeo do YouTube. Agora eu estou postando também no Instagram um vídeo. Ontem, meu vizinho falou aqui que tinha jeito. Ontem, minha filha não conseguiu enviar no Instagram. Eu quero alcançar, estou procurando alcançar o maior número de vidas possível falar do amor de Deus. Você não repara, às vezes eu não sei falar, não tenho muita leitura, meu estudo é pouco, mas eu procuro interpretar a Bíblia como se ela estivesse falando comigo. E a verdade é, quando eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. E Ele me usa para passar a mensagem dele para você. Vamos começar assim? Senhor, obrigado pelas vidas que o Senhor colocou ao meu lado. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por mais um dia, pela família, pelo alimento, pelo salário que o Senhor nos concedeu. Obrigado por Senhor Deus Santo, nos de nós pecadores. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância, que eu fiz para fazer pecador, Senhor, perdoa. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos pecado e entristecido teu Espírito, Pai. Estamos colocando, Pai, nosso pedido de socorro. Diga, Pai, por teu perdão, não fiado no nosso crescimento, mas no teu amor. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Clamando ao Senhor pela tua misericórdia, nossas almas. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Gênesis, no capítulo 33. Não sei o que nós queremos ouvir, não qualquer forma, mas que o teu Espírito tenha falar conosco. Amém. Tudo é para a glória do teu santo nome. 261 inscritos no grupo, no YouTube. Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao 17. Encontro de Jacó com Esaú. Nós já falamos um pouco da vez passada. Daqui um dia nós fechamos, em breve, nós fecharemos o livro da Gênesis. Nós vamos, ainda na outra vez que nós passarmos, não agora, nós estaremos fechando a Gênesis e vamos ver se é da vontade de Deus, nós vamos fechar os demais livros devagar, igual estamos fechando esse. Porque os pequenos, os que tem um versículo, pouco versículo, que nós já passamos por ele, nós voltamos a ter mais. O encontro de Jacó com Esaú. Levantou Jacó os olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos de Léia e Raquel em duas servas, e as duas servas. E pôs as servas seus filhos à frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então ele correu ao encontro e abraçou, lançou sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses contigo? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo.
Então chegaram a serva, ela e seus filhos inclinaram. Aqui é mostrando a pessoa, o sinal, reverenciando o poderio daquele homem. Aqui, quando se curva, nós nos curvamos perante o Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Aqui Jacó, ele estava vindo lá da terra de Esaú, do tio dele, Labão. Agora ele vem, ele tem medo do seu irmão, porque ele saiu fugido, porque enganou seu irmão. Agora ele se separa com medo de Esaú, de Esaú matar a família dele, destruir tudo. Então ele divide as famílias em partes, cada mãe com seu filho. E nós vemos aqui a astúcia de Jacó. Primeiro ele colocou a serva de Bila, era aquela que não era preferida de Jacó. Depois ele colocou a serva de Jacó e seus filhos. Se acontecesse algum mal, as demais escapariam, não aconteceu. Aí ele coloca em terceira Lia, ou Leia, como muitas vezes, mas a amada, a mulher que ele amava, ele deixou por derradeiro. Jacó não sabia que Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Pensou que Esaú vinha para destruí-lo. Então agora ele, Raquel e José, e Benjamim, os derradeiros, acho que Benjamim tem não. Benjamim, o derradeiro. E todos se encurvam, reverenciando Esaú. Era o dono da terra dele. Era dos dois, mas como ele fugitivo, ele pensa que Esaú tomou posse de tudo e ele vem reverenciando, se humilhando perante Esaú. Irmão, nós não devemos humilhar perante homem. Nós devemos conhecer a soberania das pessoas quando ele é a patente mais alta no serviço do patrão, o gerente, o encarregado, na escola, o diretor, o professor e os seus colegas, da tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Devemos sempre reverenciar ele, mostrando aí o sinal de poderio dele. Quando você se curva perante o teu irmão, você não está se humilhando, você está mostrando a tua humildade e que sente que ele é superior a você. Agora, Jacó, quando vê, Esaú pergunta, para que te serve esse bando? Ele é bem claro, para placar a ira do meu irmão, para alegrar o teu coração com meus presentes. Então Esaú, agora ele fala para Jacó, não, fica com o que é teu, eu já tenho o suficiente, eu não preciso de nada que é teu. Para mim o importante é que você voltou, que eu te vi novamente e vi a tua família. Olha o sinal, olha Deus trabalhando no coração de Esaú também para perdoar Jacó, porque Deus já havia perdoado. Então Esaú fala com ele que ele permita que os servos dele vão com ele, ou ele vai. Ele fala, não, o gado tem bezerros novos, as crianças, nós temos que ir devagar, nós não podemos apressar. Mas quando você está caminhando devagar para um lugar, a busca de um trabalho, a busca de um cargo, você tem que caminhar lentamente, refletindo, pensando. Aonde você estava anteriormente, aonde você errou, para que você não erre. Eu agi assim no meu tempo, na minha meninice. Quando eu não gostava de um trabalho, eu saía, procurando outro. Antes que eu saísse, primeiro eu achava um trabalho, depois eu voltava no anterior, eu pedia minhas contas. Eu nunca paguei um lugar, eu não trabalhei rescisão do contrato, porque eu primeiro, quando eu vi que o lugar não estava bom, eu procurava outro.
mas era pensando, será que vai dar certo? Eu ia, caminhei, Deus me honrou até aqui. Assim foi Jacó. Ele reverenciou seu irmão pensando, será? O será não faz parte da nossa vida. Ele vai me perdoar, eu vou dar conta, vai ter lugar para mim, meus animais, meus filhos. Mas Deus mandou, Deus, olha só, a falta de fé de Jacó, ele já tinha lutado com o homem. O anjo já mudou a situação de Jacó, Deus já mudou tudo. Agora ainda tem a dúvida no coração de Jacó quanto a seu irmão. Ele veio no coração, será que meu irmão vai perdoar? Ele não tinha essa certeza porque ele dividiu em bandos a família. Mas quando ele encontrou Esaú, eles se abraçaram, se alegraram e cada um voltou para o seu lugar. Esaú foi para a sua terra e Jacó foi procurar habitação para ele e o que era seu. Deus já tinha preparado. Essa terra é que Deus prometeu a Abraão e Isaac. E Jacó fazer parte da promessa. Esaú já não fazia porque ele desprezou a sua primogenitura. Ele vendeu ela por um prato de comida. Cuidado, irmão, com o negócio que você faz. Você pode estar jogando a tua bênção fora. Eu falo o que está dentro da Bíblia. Versículo 17. Jacó, porém, partiu para Sucote e ficou para si uma casa e cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Sucote, irmão, quer dizer cabana. Não, Sucote, uma casa, quer dizer cabana, uma casa, quer dizer cabana. Sucote significa lugar de paz. Por quê? Jacó pôs o nome de Sucote, lugar de paz. Porque ele vinha com medo, mas ali ele encontrou paz. Agora ele tinha paz de espírito, ele tinha paz de seu irmão. Então ele colocou o nome daquele lugar paz. Porque ele viu que a paz reinou na família, na vida dele, na família dele. Tenha paz com Deus, meu irmão, minha irmã. Versículo 18, aqui, mano, até o 20, fala, Jacó chega assim, Siquém e levanta um altar. Agora Jacó chega à terra dos siquemitas e levanta um altar. E chegou Jacó à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe o Deus de Israel. Por que Jacó chamou ali o Deus de Israel? O meu Deus, Jacó falou, o meu Deus, terra do meu Deus. Por quê, irmão? Porque Deus mudou o nome de Jacó. Jacó não existia mais. Jacó espiritual agora se chama Israel de Deus. Lá na luta que Jacó teve com o anjo lá no vale de Jaboque. Então ele colocou naquele lugar casa de Deus, o Deus de paz, o Deus de bênção, o Deus de vitória. Cuidado com o nome que você põe nas suas coisas, nos seus utensílios, na tua casa, nos teus filhos, cuidado. Na tua habitação, cuidado. Lembre sempre, não é para você copiar, é para você nunca amaldiçoar aquilo que Deus te deu, aquilo que você alcançou com o seu suor. Agora Deus, Jacó chega a uma cidade de Amor, que era o líder, né? E ele era pai de Siquém. Nós veremos não amanhã, mas eu creio que segunda, eu creio que quarta ou quinta-feira nós veremos o que acontece agora quando Jacó habita na cidade de Siquém.
Aqui Deus trabalhando ainda, continua trabalhando na vida agora. E nós vamos devagarzinho entender por que já Deus falou com Abraão que a semente dele seria escravizada. Deus sabendo que eles iam cometer erros. E um dos erros, irmão, Jacó, os erros de Jacó nós já vimos, né? Quando ele era enganador. Agora nós vamos ver mais erros ainda da família. Então Deus, já sabendo tudo que ia acontecer com o povo dele, Deus já avisou para Abraão que ele seria escravo. 430 anos. Deus permitiu, irmão, porque ele sabia, ele vê o teu futuro, ele conhece o teu pensamento, mas ele não interfere, irmão, no seu pensamento, nas suas escolhas. Se ele interferir no seu livre-arbítrio, na tua escolha, ele não é Deus. Ele deixa de ser Deus quando ele interfere no seu livre-arbítrio. Então vamos entender, irmão, que tudo que aconteceu, que acontece na minha vida e na tua vida, é permissão de Deus. Ele quer que através dos nossos erros nós vejamos aonde nós caímos, nós erramos e nos arrependemos e leva uma nova vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos, primeiro que nós vamos fazer, confessar o nosso pecado e procurar afastar do pecado, para que nasça uma nova criatura. Aqui agora é a luta de Jacó com sua família, para levar eles ao caminho de paz. A luta de Jacó para que ele não erre e se arrependa. Jacó já tinha mudado, já havia mudado. É muito simples entender a Bíblia. Mas, irmão, não é de um dia nem dois. É várias leituras, devagarzinho. Cada leitura que você vai fazer, você vai interpretando. Se você acha que eu não interpretei certo, eu peço perdão. Mas procura ler a Bíblia, fazendo interpretação para você. Quando Jacó luta com o anjo, lá no Vale de Jaboque, eu lembro eu lutando comigo, com a minha carne, quando ela não queria aceitar Jesus, quando eu preferi o mundo. Quantas vezes eu fui 3 vezes morar na Bahia, voltei, era a minha luta. Num lugar distante, eu tinha ali uma irmã casada, ela precisava do meu apoio. Ela só tinha ela de parente, eu que tinha mais jeito de ir, quando era solteiro. Mas lá, eu pensava na dificuldade que meus pais passavam, e como eu não arrumava um emprego fixo, eu voltava. Deus não quer você indo e voltando. Ele quer que você se plante no lugar e procure com zelo o que é melhor, que Deus está preparando um lugar melhor para você. O que Deus preparou de melhor para Jacó? Ficar na terra de Labão? Não. Volte para a tua casa, volte para a casa do teu pai. Temos que entender isso. Que Deus abençoe, vamos orar. O tempo está acabando. Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, na tua presença, as minhas necessidades, as nossas lutas, a nossa necessidade de portas abertas, de libertação, de salvação, de cura, do milagre, Pai, da cura, Pai. Pai, eu coloco a Isabela de Souza na tua presença, Pai. O Senhor Deus da cura, Pai, visita aquela vida ali nessa hora, Pai. Naquele leito de hospital ou em casa onde ela estiver. O Senhor sabe, Pai. Visita também os familiares dela, Pai, que estão distantes, Pai. Consola o coração deles, dá força para essa família passar por essa tempestade. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. Bom final de tarde, boa noite de repouso. Que Deus os abençoe.